Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. Hoje nós vamos te levar a uma viagem gastronômica pelo mundo. Iremos te mostrar comidas que você nunca viu. Hoje nós te mostraremos as comidas mais estranhas do mundo. Existem muitas comidas estranhas em todo o mundo, mas uma curiosidade interessante é que algumas dessas iguarias são consideradas verdadeiros tesouros gastronômicos e custam uma fortuna. Um exemplo disso é o ninho de pássaro, um prato típico da culinária chinesa, que é feito a partir dos ninhos de uma espécie específica de andorinha, que usa sua saliva para construí-los. Esses ninhos são considerados uma iguaria de luxo na China, sendo muito apreciados por seu sabor e propriedades medicinais. No entanto, eles são extremamente caros e podem custar até milhares de dólares por quilo. Além disso, a colheita desses ninhos é uma atividade perigosa e trabalhosa, o que contribui ainda mais para seu alto preço no mercado. Outro exemplo de comida estranha que é considerado um tesouro gastronômico é o foie gras, um patê feito a partir do fígado superengordurado de gansos ou patos. O processo de produção do foie gras é controverso e muitos grupos de proteção aos animais se opõem a ele, mas ele é considerado uma iguaria de luxo em muitos países, especialmente na França. O preço do foie gras pode variar bastante, mas as versões mais finas e de alta qualidade podem ser extremamente caras, chegando a centenas de dólares por quilo. Além disso, há muitas restrições e regulamentações que governam a produção e aceitaram de foie gras em muitos países, tornando-o ainda mais exclusivo. Embora possam parecer estranhas e caras para algumas pessoas, essas comidas são valorizadas por muitas culturas ao redor do mundo e fazem parte de tradições culinárias muito antigas. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais curiosidades. A primeira comida é o balut, um prato filipino que consiste em um ovo fertilizado de pato que é cozido e comido ainda com o embrião dentro. As imagens mostram como pessoas abrindo o ovo e comendo o conteúdo. O balut é um prato popular filipino que consiste em um ovo fertilizado de pato cozido e consumido ainda com o embrião dentro. O processo de preparação envolve selecionar ovos fertilizados com cerca de 17 dias de idade, que é o momento em que o embrião já está completamente formado e o ovo ainda não está completamente desenvolvido. Os ovos são então cozidos em água fervente por cerca de 20 a 30 minutos até que a casca fique macia e fácil de remover. O embrião, que é parcialmente formado e ainda não possui penas, é consumido inteiro, incluindo o líquido dentro do ovo. O sabor do balut é descrito como salgado e um pouco amargo, com uma textura gelatinosa. Algumas pessoas adicionam sal ou vinagre para realçar o sabor, enquanto outras preferem comer o balut com uma pitada de pimenta. O balut é considerado um prato delicado nas Filipinas e é frequentemente consumido como um lanche ou aperitivo. As pessoas acreditam que o balut é rico em nutrientes e tem propriedades afrodisíacas, enquanto outras simplesmente apreciam o sabor único e a experiência culinária única. Em seguida, podemos ver o acaro, um prato islandês que consiste em carne de tubarão fermentada. As imagens mostram o processo de preparação, que inclui enterrar a carne de tubarão sob a terra por vários meses antes de consumi-la. Essa comida é considerada uma iguaria na Islândia, mas pode ser um choque para os visitantes que não estão acostumados com seu sabor forte e odor peculiar. O processo de preparação do acaro começa com a remoção da cabeça e das vísceras do tubarão. Em seguida, a carne é cortada em pedaços e colocada em um poço de areia e cascalho, onde é deixada para fermentar por um período de 2 a 5 meses. Durante o processo de fermentação, a carne de tubarão libera amoníaco, o que dá ao acaro um forte odor de urina. Após a fermentação, a carne é lavada e cortada em fatias finas antes de ser servida. O sabor do acaro é descrito como salgado e picante, com uma textura fibrosa e elástica. O cheiro forte pode ser um choque para muitas pessoas, mas é considerado uma característica distintiva do prato e uma parte essencial da experiência culinária. O acaro é frequentemente servido como parte de uma refeição tradicional islandesa, acompanhado de batatas cozidas, pão de centeio e sinapes de batata. Embora seja considerado uma iguaria na Islândia, pode ser um choque para os visitantes que não estão acostumados com seu sabor forte e odor peculiar. Outra comida estranha é o sanakji, um prato coreano que consiste em polvo vivo cortado em pedaços e servido imediatamente. O processo de preparação do sanakji é relativamente simples. Um polvo é selecionado e retirado da água antes de ser morto, de modo que sua carne pareça fresca e vibrante. Em seguida, o polvo é cortado em pedaços pequenos, geralmente do tamanho de um teclado, e servido imediatamente.
Ao contrário de muitos outros pratos de frutos do mar, o sanakji é servido vivo e ainda se movimenta em um prato, o que pode ser um choque para os visitantes desavisados. Os pedaços de polvo são geralmente consumidos inteiros e crus, sem temperos ou molhos adicionais. O sabor do sanakji é descrito como sutil e delicado, com uma textura crocante e firme. No entanto, o principal atrativo do prato é uma experiência única de comer um animal vivo e em movimento, o que pode ser um desafio para alguns paladares. Devido à natureza perigosa de comer polvo vivo, o sanakji é geralmente servido com uma pequena quantidade de óleo de gergelim para ajudar a prevenir que os tentáculos de polvo se fixem na garganta. É importante também mastigar cuidadosamente o polvo antes de engoli-lo para evitar engasgos. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir os vídeos do canal. Apresentamos o casu marzu, é um queijo tradicional da Sardenha, na Itália, que é conhecido por ser um dos queijos mais estranhos e controversos do mundo. O queijo é produzido a partir do pecorino, um queijo de ovelha, e é deixado para apodrecer por algumas semanas até que as larvas da mosca do queijo, Piophila casei, comecem a colonizá-lo. As larvas do queijo são deliberadamente orientadas no queijo para ajudar a quebrar a proteína do queijo e acelerar o processo de fermentação. O queijo é então deixado em um ambiente quente e úmido para permitir que as larvas cresçam e se desenvolvam. As larvas do queijo são comestíveis e adicionam uma textura cremosa e granulosa ao queijo, bem como um sabor forte e picante. No entanto, o queijo é ilegal na Itália devido a preocupações com a segurança alimentar, já que as larvas do queijo podem sobreviver ao processo digestivo humano e causar danos ao intestino. O sabor do casu marzu é descrito como picante e intenso, com um aroma forte e adocicado. O queijo é frequentemente servido em fatias finas em uma tábua de queijos como aperitivo, acompanhado de pão fresco e vinho tinto. Apesar de sua controvérsia, o casu marzu é considerado um tesouro cultural na Sardenha e é altamente valorizado por muitos habitantes locais. No entanto, a venda e a importação do queijo são regulamentadas e restritas em muitos países. Uma curiosidade interessante sobre comidas estranhas do mundo é o hábito de consumir sangue de animais em muitas culturas culinárias. Em muitas partes do mundo, o sangue é considerado uma fonte de nutrição rica em ferro e proteínas e é frequentemente usado em receitas culinárias. Por exemplo, na Tailândia, o Naan Tok é um prato popular que consiste em carne de porco ou bovina cozida e fatiada, misturada com molho de soja, suco de limão, hortelã e sangue de porco ou boi. Na Coreia, o Sondai é uma salsicha de sangue de porco recheada com arroz glutinoso, macarrão de vidro e legumes. Em muitas partes da África, o sangue é misturado com leite para fazer uma bebida nutritiva e energética, enquanto em algumas partes da Europa, o sangue é usado para fazer pudins de sangue, como o Black Pudding no Reino Unido e o Blutwurst na Alemanha. Embora possa parecer estranho ou até nojento para algumas pessoas, o consumo de sangue é uma prática alimentar antiga que remonta a muitas culturas culinárias em todo o mundo, e apesar de não ser tão comum em muitos países ocidentais, o sangue ainda é uma fonte valiosa de nutrientes em muitas partes do mundo e é valorizado por seu sabor distintivo e propriedades nutricionais. Essas foram algumas das comidas mais estranhas do mundo. Me conta aqui embaixo se você comeria alguma dessas comidas. Nós sabemos que as comidas dependem muito da cultura, então muda muito de um lugar para o outro. Em alguns lugares, por exemplo, comem escorpião, gafanhotos e muito mais. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e curtir os vídeos para mais conteúdos como esse e até a próxima!